Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui novamente. E para falar de um tema bem complexo, né, que o pessoal está com muita dúvida. Então a gente sentiu a necessidade de, como muita gente está nos perguntando, está com dúvidas, eu acho que nada melhor do que a gente vir aqui, né, no meio de comunicação consagrado e bem uma audiência muito forte na nossa região, esclarecer as dúvidas para o pessoal e principalmente tranquilizar a todos, que é uma coisa com muita calma. Às vezes as notícias vêm meio turbulentas, o pessoal pega muita nota e não interpreta, né? Então saiu agora este ano, né, o decreto 12.456, que é o decreto que é o marco regulatório do ensino à distância no Brasil. Então é um marco regulatório que vai dar todas as diretrizes de como vai funcionar o ensino à distância, que agora passa a ter alguns regulamentos e ser dividido também, né, somente no EAD, no semipresencial e no presencial, ou seja, ele passa a ter, né, algumas diferenciações e alguns cursos que deixam de poder ser ofertados de forma EAD, que a maioria também já não eram ofertados, já são cursos, né, mais presenciais, e outros cursos que vão ser regrados que só podem ser ofertados na modalidade semipresencial e não no EAD pleno, que é aquele que, né, não se tem praticamente os encontros. Então, sobre isso a gente vai falar um pouquinho, né, mas vou deixar a Jocelane também se apresentar, e ela que estudou bastante sobre esse marco tudo, que a gente vai estar podendo tirar dúvida e falando principalmente, né, de uma grande diferença que são os cursos da área da saúde, em especial o curso de enfermagem que vai passar aí por uma mudança, né, de como ele vai ser o seu funcionamento. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Assim como o Júnior vinha falando, né, o marco regulatório, então agora o MEC fez a publicação no dia 19 de maio e vem algumas alterações acontecendo. Na verdade, ele vem disciplinar algumas coisas que não estavam muito claras nas ofertas de ensino. O que que a principal mudança, né, desse marco? Disciplinar realmente o que fica a critério de educação presencial, o que se enquadra em semipresencial, porque havia uma confusão, muitas vezes, de algumas ofertas que não se tinha muito regulamentado o que era realmente presencial, se chamava híbrido, né? Tinha outras nomenclaturas que as instituições de ensino utilizavam, e o que é a educação EAD. Então, isso ele veio disciplinar o percentual referente a cada oferta, o que pode ser realmente ofertado para cada curso, dependendo da área do curso, o que vai ser ofertado. Então, em termos assim maiores mudanças, realmente, nesse primeiro momento, o curso de enfermagem, que estava sendo ofertado na modalidade semipresencial, hoje, a partir do marco regulatório, foi disciplinado que a enfermagem vai ficar junto com os outros cursos, direito, medicina e odontologia, no modalidade presencial. Mas isso não é uma coisa imediata. Isso não é uma coisa que hoje não tem mais validade. Então, para tranquilizar todos os alunos que estão matriculados num curso de enfermagem na modalidade semipresencial, não vão ter prejuízo nenhum em relação à sua formação. Vão continuar estudando, vão continuar fazendo todos os seus estudos, todos os seus estágios, até a sua formação toda dentro dessa modalidade. Porque nenhum ato regulatório do Ministério da Educação vem em prejuízo ao aluno. Então, tudo aquilo, até porque os cursos que estavam sendo ofertados nessa modalidade tinham uma autorização de funcionamento. Eles estão regulares, eles não estão irregulares. Eles continuam regulares e as instituições de ensino podem continuar com eles, ofertando eles na modalidade em que estavam sendo ofertados, semipresencial. E o que vai acontecer, então, em relação à enfermagem, especificamente? Porque são muitos pontos para falar desse marco regulatório, então a gente tem que falar por partes cada assunto. Em relação à enfermagem, até o MEC estipulou alguns prazos também para que essas mudanças aconteçam. Então, nós temos 90 dias a partir da publicação do marco regulatório para que os cursos da enfermagem passem a ser extintos na modalidade de oferta semipresencial. Isso dentro do Ministério da Educação, dentro do EMEC, que é o sistema das instituições de ensino, onde elas colocam lá e cadastram seus cursos lá.
Então, até o início de agosto, as instituições de ensino entenderam, isso é em geral, que podem fazer matrículas até o início, então, desse próximo semestre, na modalidade semipresencial de enfermagem, até que inicie o processo de extinção do curso na modalidade. Então, os alunos vão conseguir ainda se matricular. Quem não quer utilizar da metodologia do semipresencial para estudar o curso de enfermagem, ainda vai conseguir ter o ingresso, né? Isso é um parecer de todas as instituições de ensino. Quem tinha trancado o curso e acha que, agora como é que vai ficar? Eu vou ter que fazer presencial. Pode reabrir a sua matrícula ainda até o início de agosto. E vai seguir E vai seguir na modalidade semipresencial. Depois disso, quando o curso entrar em extinção, então as instituições de ensino não poderão mais abrir vagas e nem fazer o recebimento de alunos para esta modalidade de ensino no curso de enfermagem. Isso para o curso de enfermagem especificamente. Os demais cursos seguem sendo ofertados na modalidade semipresencial e o MEC vai ainda disciplinar algumas outras coisas que não estão muito claras ainda. O próprio MEC não colocou clareza no quais atividades dentro dos percentuais que ele estipulou que vão ser considerados para, então, ser presencial. Então, dentro desse prazo de 90 dias, ainda então, o aluno que quer ingressar ou quer voltar para o curso de enfermagem tem essa possibilidade, semipresencial, né? Sim, ainda tem. Hoje nós dizemos que realmente assim, não é jogada de marketing, a pessoa vai estar olhando, é a última oportunidade para quem quer fazer enfermagem na modalidade EAD, na modalidade semipresencial, realmente é a última oportunidade, que já temos a portaria, foi lançada que não vai mais poder ser ofertado o curso, o que não invalida o curso já estar em funcionamento. Então, até agosto, podemos matricular. Quem entrar vai fazer todo o seu curso, seus estágios, usufruir toda a estrutura, laboratório, se formar, receber seu diploma, conseguir se registrar no conselho, tudo sem problema nenhum, porque até então podia se ofertar o curso nessa modalidade e nunca... Isso é importante deixar claro, nenhuma portaria do MEC pode vir em prejuízo de alguém que já está cursando algo. É sempre da portaria para frente ou do prazo que ela estabelece, que nesse caso foi um prazo de 90 dias. Então, ela foi estabelecida e ela deu um prazo, né, de 90 dias para entrar em vigor tudo que está ali. Até porque, para quem nos escute e entenda, quando se lança uma portaria dessa forma, acaba tendo inúmeras coisas depois adicionadas que vão sendo explicadas pouco a pouco, que vem vindo os regramentos, né? Então, quais cursos que, tirando dúvida de quais cursos que pode, ou, por exemplo, o que é o semipresencial, né? Ou seja, a portaria deixou claro que não pode mais existir o EAD pleno, por exemplo, que não é o caso nosso da Uniaselv, que nós nunca ofertamos o EAD pleno, ou seja, aquele que não tem nada de presencialidade. Você, hoje, para se considerar um EAD e poder funcionar, tem que ter um mínimo de 20% de presencialidade. O semi-EAD é aquele, basicamente, que o aluno vai no polo, dali, que tem a aula, visita, né? É que a aula daí agora está sendo estabelecido, existe um modelo de aula, mesmo que no computador, digamos assim, ali, mesmo que virtual, mas ela tem que ser um modelo síncrono. O que é isso? O modelo síncrono é que o aluno e o professor estão ao vivo como uma videochamada. Não pode mais existir um modelo assíncrono, que é eu tenho uma aula gravada e eu transmito essa aula gravada para o aluno. Como se fosse ao vivo, no caso. Isso, ou seja, tem que ser um modelo ao vivo em que o aluno vai poder tirar suas dúvidas, falar com o professor, interagir, ter uma mesmo não sendo presencial, quando nós estamos aqui um de frente para o outro, ou seja, uma tela separando um do outro, mas é uma aula ao vivo onde ela pode haver a interação. Então, isso é um modelo síncrono, ou seja, está sincronizado, o aluno e o professor estão ao mesmo tempo ali. O assíncrono, que deixa de existir, é o que um professor produz um material em algum momento e o aluno assiste em outro momento, né? E não tem
interação. Este modelo deixa de ser possível de ser ofertado, que, voltando a falar que no nosso caso, por exemplo, não mudou nada que nós nunca ofertamos o modelo assíncrono, nós sempre tivemos o modelo síncrono. O que passa a ter de diferença é esses regramentos, por exemplo, para os cursos da área da saúde, que obrigatoriamente tem que ser no semipresencial, que para nós, Uniaselv, também não mudou nada, que já ofertávamos eles no semipresencial, com aula presencial no polo, os laboratórios, mesmo quando a aula era virtual, é uma aula síncrona. Quando essa nós dinâmica temos, não muda nada. para nós não vai mudar nada, né? O que muda é alguns outros cursos que passam a obrigatoriamente ter que ser no modelo semipresencial. Os cursos da área da licenciatura, outros cursos passam a estar dentro deste pacote. A grande maioria já estava, né, mas passa a ter uma integralidade. Mas como nós estamos falando, não se trata de Uniaselv, a gente está falando do marco regulatório para todas as instituições. Então, tem muitas instituições que vão ter que se rebolar muito para resolver, adaptar, né, e se adaptar. O marco, na verdade, ele colocou, então, o prazo de 2 anos para as instituições de ensino, em geral. Isso a gente falando em termos de todas as instituições de ensino, né? 2 anos para essa adaptação. Então, a instituição de ensino que oferta EAD, seja o curso que for, se ela quiser ofertar dentro daquelas áreas que o MEC estipulou os percentuais de presencialidade, vai ter que se adaptar. Para nós, Uniaselv, muda muito pouca coisa, porque nós já ofertamos, nós somos pioneiros no semipresencial, né? Então, desde o início das nossas ofertas de curso, sempre foram semipresencial. Nós temos hoje a modalidade semipresencial flex, que é essas aulas que o Júnior falou, que são as aulas síncronas que os alunos têm toda semana, com o professor mediador, com o professor regente, e com os outros colegas participando dessa aula. O que acontece agora, a partir do marco regulatório? A gente está aguardando também as disciplinações do MEC para determinar qual as atividades que ele vai considerar sendo presencial no polo, que precisará ser feito, para que alguns cursos, especialmente as licenciaturas, que aí já saiu uma portaria também, já do ano passado, para essa adaptação, que elas vão ter que ter algumas aulas ou algumas práticas específicas no polo, não somente na modalidade síncrona, como estava acontecendo. Mas são coisas assim muito poucas, muito pequenas, que deverão ser adaptadas, e isso dentro de um período ainda de 2 anos. Então, são vários prazos que estão acontecendo dentro desse marco regulatório, principalmente prazos burocráticos para as instituições de ensino, que aí elas têm que ter o controle, né, sobre o pedido de credenciamento, recredenciamento, pedido de reconhecimento de curso, e esses são os prazos que o MEC está disciplinando para as instituições de ensino. Para nós, como polo, hoje, nossa estrutura de polo atende às demandas, né, não temos nada que fazer, porque nós temos laboratório, nós temos salas de aula, nós temos ambiente de atendimento, secretaria de atendimento, coordenação, nós temos também laboratório de informática. Então, tudo que o nosso polo hoje, nossos polos, em todos os lugares que nós atendemos, eles estão adequados com as especificações que já estão sendo determinadas, a série Uniaselv já tem pronta praticamente, já né? Já praticamente pronta. E para que fique claro, quem não é, né, muitas vezes dessa área de documentação, principalmente na área da educação, ela é bastante complexa e tudo leva muito tempo para acontecer, para o pessoal entender. Nós tivemos o marco regulatório, que é um grande documento, um guarda-chuva para todo mundo. Dentro do marco regulatório, começam a haver portarias individuais para regular cada curso, cada tipo. Dentro de cada portaria dessa, começa a ter dúvidas, questionamentos de como vai proceder, os ajustes finos, que daí pode, dentro deste documento, dessas portarias, pode ter instruções normativas, resoluções, anexos, enfim, é muito documento que vai ser produzido através disso. Então, tranquilizar a todo mundo, como foi falado. Tem 2 anos para ser colocado realmente em prática esse marco regulatório. E nós estamos falando, por experiência, estamos falando de Brasil, como as coisas funcionam. Daqui 2 anos, nós temos eleição. No ano que vem, né, então, assim, tem a possibilidade até de mudar de governo, pode até mudar alguma situação, pode ser que né? esse marco regulatório seja todo revisto.
a gente trabalha com educação, e aqui não estamos falando de ideologia político-partidária, estamos falando de como funcionam as coisas no Brasil, que a gente já trabalha há muitos anos com isso. Então, assim, quando acontece isso, pode permanecer o mesmo governo, pode trocar de governo e pode ser repensado totalmente como funciona. Pode voltar para como era, pode continuar como é, mas entendendo outros regramentos, flexibilizando algumas coisas, travando algumas outras questões. Então, o pessoal fique muito tranquilo que, falando de Uniaselv, podemos falar de nossa parte, praticamente não muda nada. O que muda é alunos de enfermagem, quem quer fazer enfermagem, até agosto corra e faça sua matrícula, que é a última oportunidade pela portaria atual. Não podemos garantir se vai voltar, quando vai voltar, talvez nunca mais volte, talvez volte, então não podemos garantir, mas até então o que se tem é que não vai mais ser ofertado o curso de enfermagem. Então, até agosto, o pessoal tem que correr e entrar, e até mesmo porque a Uniaselv é uma instituição muito sólida, e ela faz um trabalho muito consolidado a nível de Brasil, que, por exemplo, que não é a primeira vez que tem um curso extinto, já aconteceu outras vezes, né? O que acontece é a gente segue ofertando e muitas vezes começa a receber, inclusive, alunos de outras instituições para terminar o seu curso de instituições que não têm a estrutura para cumprir os regramentos novos quando eles acontecem, né? A gente já teve isso, mudanças de marco lá em 2008, por aí a gente teve mudança de marco, depois foi 12 ou 15, se não me engano, teve outra mudança de marco, então assim, é uma coisa normal. Hoje, como a grande mídia tem um acesso muito fácil a todo mundo, internet, o pessoal fica sabendo e às vezes as coisas chegam por parte, chegam com recortes de artigo, então, que a gente diz, pessoal, não confie só em recortes de artigos e tudo, porque o marco regulatório, ele é muito grande. Tem que se estudar muito para entender, e como eu falei, ele vai ter resoluções, anexos, aditivos, ele vai ter muita coisa ainda para regrar. Então, para tranquilizar a todos que o EAD continua existindo de igual forma, né? Podemos continuar matriculando tudo normal, tanto é que não muda nada, pelo menos até agosto não muda nada. Depois vai se entender como vai ser um novo regramento, mas que não muda nada para quem, até agosto, quem se matricular, segue fazendo exatamente as mesmas coisas que estava fazendo até este dia. Segue o baile normalmente. De agosto em diante, a gente entende como vai ser a nova modalidade. O pessoal confunde muito a oferta de ensino, a modalidade de ensino com o registro profissional. São coisas distintas. Quem oferta a modalidade, quem determina, né, a validade da modalidade é o Ministério da Educação. E o registro, quem determina é o Conselho Profissional. Então, estando o aluno formado em EAD, você chegar lá, ele concluiu o curso dele no semipresencial de enfermagem, e ele vai chegar no final do curso, e ele cumprir os requisitos que o Conselho Profissional exigir lá para apresentação do diploma, dos seus documentos, ele vai receber o seu registro normalmente. Então, quem disciplina isso não somos nós, não é a instituição de ensino, nenhuma instituição de ensino disciplina o registro profissional. Então, cada conselho é que vai determinar o que precisa ser apresentado. E nenhum conselho profissional de qualquer área pode negar o registro de um aluno cujo o diploma foi expedido por uma instituição credenciada no MEC, com seus cursos credenciados, avaliados, devidamente autorizados. Então, não caiam nesta conversa de que, se eu fizer meu curso EAD, o conselho não vai me registrar. Ele vai ter que registrar. E quanto a isso, nós já passamos por diversas vezes por problemas com alguns conselhos, por questões internas, e que é acionado, a própria instituição dá todo o suporte para o aluno, e todos os alunos são registrados. Às vezes os conselhos têm alguma resistência com os primeiros 1, 2, para ver o que acontece, e depois acabam, né, fazendo o registro dos alunos. E em relação aos outros cursos, as outras modalidades, vai ter alguma alteração? Por exemplo, a gente está questionando aqui a nossa querida Ana Cristina Scherer sobre agronomia. Se é presencial, acho que ela falou o presencial ou EAD. Agronomia é semipresencial. Semipresencial. Ele já é ofertado na modalidade semipresencial, segue ofertando na modalidade semipresencial. Nessa portaria não muda nada, né? Pelo contrário, a portaria adiciona novos cursos com possibilidade de ser semipresencial.
não temos ainda, mas já estudando, por exemplo, cursos como zootecnia, veterinária, enfim, diversos outros cursos, abre-se possibilidade para serem ofertados na modalidade semipresencial, né? Cursos também na área tanto da saúde quanto na fonoaudiologia, outros cursos abrem possibilidade. Então, assim, digo, na troca, digamos, que teve assim, o EAD, ele sai ganhando em termos de possibilidade, que, digamos assim, ao mesmo tempo que deixa de ofertar a enfermagem, ganha um leque muito grande de cursos, tendo a possibilidade de ser ofertado na modalidade semipresencial. Aí não, né, na modalidade EAD convencional, no semipresencial. Que provavelmente boa parte dos cursos, na verdade, dentro do entendimento, vai ser possível ofertar somente no semipresencial. Somente cursos muito técnicos e da área de gestão que vão continuar sendo ofertados somente no EAD convencional. O semipresencial, quais desses só poderiam pontuar para nossa audiência, só rapidamente, alguns que vão seguir normalmente, para quem está nos acompanhando agora, enfim, um dos alunos que está nos ouvindo agora? Fisioterapia, farmácia, nutrição, biomedicina, o próprio agronomia, as engenharias, né? Engenharia civil, qualquer uma engenharia das elétrica, mecânica, né? Então as licenciaturas todas, né? Todas, ou seja, pedagogia, licenciatura em matemática, em letras, geografia, história, português, enfim, todas as licenciaturas na modalidade semipresencial. E aqui o ouvinte que acredita sobre a psicologia, sobre alguma previsão, ou se vai ser implantado, ou se vai ter alguma alteração? Não, psicologia ele permanece junto com os demais cursos de odontologia e enfermagem e medicina somente presencial. Então, já nessa portaria já foi regulamentado que a psicologia no momento não tem oferta nem na modalidade semipresencial. Vale a mesma orientação muito de se inscrever também, até agosto? O direito também não pode ser ofertado ainda no EAD. Não, mas psicologia não tem oferta EAD, nem semipresencial, pelo menos na nossa instituição não há. O direito também, que muita gente pergunta, por hora na portaria ainda não pode ser ofertado na modalidade EAD, nem no semipresencial, nem no convencional, né? Mas como a gente falou, muitos dos cursos que nós ofertamos hoje não eram possíveis serem ofertados, ou seja, esses marcos eles vão ao longo do tempo evoluindo, tudo, e o que nós temos que salientar é que, assim, o marco, de forma nenhuma, para quem talvez possa estar pensando, é uma forma de penalizar as instituições de EAD, porque elas não têm... Pelo contrário, nós entendemos, da forma que nós trabalhamos, o marco regulatório, ela é uma seleção nas instituições que ofertam EAD. Como nós acabamos de vir aqui tranquilizar, para nós não muda praticamente nada. É um ponto aqui, um ponto ali que tem que ser ajustado em função do novo regramento. Muitas instituições talvez vão parar de ofertar o seu EAD porque não vão poder se ajustar. Então, todos os marcos que teve até hoje são marcos que selecionam as instituições e deixam somente as melhores instituições que ofertam a melhor qualidade para os seus alunos, como é o nosso caso da Uniaselv, que, como estamos tranquilizando, estamos tranquilos. Não muda praticamente nada para nós. Exatamente, porque o que veio ali no marco a ser regularizado, a Uniaselv já oferta. Então, a Uniaselv já oferta o professor mediador. São alguns pontos. A prova no polo, então, porque algumas unidades, algumas instituições não tinham a prova presencial. A Uniaselv já oferta. Então, para nós, em termos práticos, para os nossos alunos, não vai mudar nada. Perfeito. E em termos agora, para a gente fechar a entrevista, em relação à inscrição, o aluno que quer ingressar agora, seja na enfermagem ainda ou em outros cursos, está aberta as inscrições? É só conversar com a equipe da Serve Uniaselv? Isso, pode. As matrículas estão abertas já, as matrículas abertas. 25 já está tudo aberto, com bolsa de até 60% de desconto em alguns cursos selecionados. Né? Quem realizar a matrícula até o dia 15 agora, ainda garante uma condição especial que começa a pagar somente em agosto, ou seja, lá junto, quando entrar o marco regulatório, só começa a pagar em agosto. Então, a entrada free que a gente tem, mas só para quem se matricular agora, até o dia 15 de junho agora, né? E lembrando a todo mundo, por isso que a gente fala assim, que pode entrar até agosto, tudo, porque o ano letivo, né, ele começa dia 21 de julho, começa o nosso ano letivo. Então, ou seja, todos os alunos que começarem agora a estudar, eles começam a estudar antes da entrada do marco regulatório. Então, eles pegam o regramento atual, não o regramento do
marco novo. E maiores informações, quem quiser, é só ou ligar ou chamar no WhatsApp pelo nosso telefone, que é o 3671-5429, que é telefone e WhatsApp. O pessoal pode tirar essas e qualquer outra dúvida que tiver sobre os cursos com a nossa equipe lá na Uniaselv. Exatamente, e pessoal que tiver ainda em dúvida, né, em relação a essa questão, pode conversar com o pessoal do Polo, pode conversar conosco lá no corporativo, que a gente pode apresentar o marco regulatório para quem não tem ainda a clareza, esse entendimento, a gente apresenta, então, tudo essas determinações para o pessoal não ficar em dúvida. Pode ficar tranquilo que quem está cursando o seu curso vai conseguir se formar, vai receber seu diploma e vai continuar a sua vida profissional normalmente. Perfeito. Então, a Joselaine aqui, o Carlos Lucindo falaram conosco, o Júnior, de uma forma bem didática, né, para todo o público que está nos acompanhando sobre as suas modalidades que está fazendo. Então, basicamente são poucas alterações e a Serve Uniacel basicamente já está fazendo essa adaptação, já está bem posicionada em relação a essas normativas que estão sendo divulgadas, esse novo marco regulatório. Agradeço a presença de vocês aqui no Primeira Hora. Até